Vamos ler Isaías 7, verso 1. Isaías 7, 1. Diz assim: quando Acás, filho de Jotão, neto de Uzias, era rei de Judá, o rei Rezim da Síria e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram Jerusalém, mas não puderam vencê-la. Informaram ao rei, a Síria montou acampamento em Efraim. Com isso, o coração de Acás e do seu povo agitou-se, como as árvores da floresta agitam-se com o vento. Então o Senhor disse a Isaías: saia, leve seu filho Sear-Jazube, vá encontrar-se com Acás no final do aqueduto do açude superior, na estrada que vai para o campo do lavandeiro. Diga a ele: tenha cuidado, acalme-se, não tenha medo, que o seu coração não desanime por causa do furor desses restos de lenha fumegantes, Rezim, a Síria e o filho de Remalias. Porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias têm tramado sua ruína, dizendo: vamos invadir o reino de Judá, vamos rasgá-lo e dividi-lo entre nós, e fazer o filho de Tabeleel reinar sobre ele. Assim diz o soberano Senhor: não será assim, isso não acontecerá, pois a cabeça da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim. Em 65 anos Efraim ficará muito arruinado para ser um povo. A cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Disse ainda o Senhor a Acás: peça ao Senhor, ao seu Deus, um sinal milagroso, seja nas maiores profundezas, seja nas alturas mais elevadas. Verso 12. Mas Acás disse: não pedirei, não porei o Senhor à prova. Disse então Isaías: ouça agora, descendentes de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus? Por isso, o Senhor mesmo dará a vocês um sinal: a virgem ficará grávida, dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Eu quero pregar nessa noite sobre quando Deus me desafia. Quando Deus me desafia, ou também o mesmo nome pode ser quando Deus te desafia. Tudo começa com uma história de uma notícia. Nós estamos aqui agora sentados esperando notícias. Da mesma forma estava Acás. Acás estava esperando notícias. E de repente a notícia que veio não era uma notícia boa. A notícia vem e a notícia é ruim. O texto diz no verso 1 que Uzias, que Rezim, rei da Síria, e Peca, de Remalias, se levantaram para atacar o reino de Israel. Eles vieram para atacar. A primeira coisa que muitas vezes nós vemos na nossa vida é uma má notícia. E má notícia, eu tenho uma boa notícia para te dar sobre má notícia. Má notícia só acontece com quem está vivo. Para você ter uma dor de cabeça, primeiro você precisa ter a cabeça. As pessoas reclamam: pastor, estou na luta no meu casamento. E eu conheço uma filha de mulher que quer o seu lugar para ter esse problema. Porque elas estão sem problema do casamento, e elas estão querendo ter o casamento para ter um problema. Ai, pastor, estou com um problema com o meu carro. Ai, a pessoa reclamou comigo: o estofamento do meu carro é muito quente. Falei: rapaz, o povo está andando a pé. Arranca esse estofamento aí, põe um outro. Muitas vezes a gente não entende isso. As más notícias só vêm para quem está vivo. E se você está vivo, eu tenho uma notícia para te dar: Deus não terminou o que Ele quer fazer em você e através de você. Você crê nisso? Na verdade, eu descobri que as más notícias é que mantêm a gente vivo. Gente, se de repente estalasse o dedo e o mundo fosse só boas notícias, nós seríamos insuportavelmente insuportáveis. A gente já é. A gente já é chato. Com Deus tratando a gente. Deus usa os problemas para tratar a gente. Com Deus tratando a gente através dos problemas, a gente não suporta nada. Mas a Bíblia nos diz no verso 2, a Bíblia usa uma analogia.
o coração de Acaz e do seu povo agitou-se, como as árvores da floresta agitam-se com o vento. Olha se isso aqui não é um retrato de hoje. Coração agitado como as árvores da floresta quando bate o vento. Isso aqui está falando de depressão? Não, está falando do mal do século. Não é depressão, gente, parar de falar isso. É a ansiedade. Ansiedade é suar sem sair do lugar. Para mim o melhor exemplo de ansiedade é cadeira de balanço, né? Ou esteira. Você corre e não sai você cansa, sua e não, é a pessoa que está aqui, mas ela está lá em dezembro já, afobada, e nada muda. A Bíblia diz que quando a notícia desses dois povos querendo invadir Israel chegou, o rei e o seu povo ficaram ansiosos, agitados, como a árvore da floresta fica quando bate o vento. Quem sabe você está assim hoje? Quem sabe você está aqui hoje, agora, e o seu coração está agitado, está aflito. Deixa eu te dizer uma coisa, eu entendo você. Eu entendo muito. Mas eu quero te falar uma coisa: o nosso Deus continua no controle de tudo. Sabe essa bagunça? Você olha para o mundo e fala assim: não tem como. Cadê Deus? Cadê Deus? Ele está no controle. Se a ansiedade resolvesse, a Bíblia tinha um versículo assim: sejais ansiosos. Aí a gente, não adianta. Ansiedade é preocupar, é ocupar-se antes. Está vindo um exército contra mim, eu não tenho o que fazer não, meu filho. Eu não tenho o que fazer. O verso 3 diz que então Deus mandou o seu profeta marcar um encontro com o rei e deu o endereço. Olha o endereço, gente. Olha se Deus é um Deus que sabe das coisas ou não. Vai lá, leva o seu filho, e eu quero que você encontre com ele no aqueduto do açude superior, na estrada que vai para o campo do lavandeiro. Só não deu CEP. O resto deu tudo. Deixa eu te falar uma coisa: o nosso Deus não é vai lá que eu sou contigo. Ele sabe quanto tem na sua conta, Ele sabe quanta preocupação você tem, Ele sabe o que você tem que resolver de hoje para amanhã, Ele sabe como a eleição vai afetar direto ou indiretamente sua vida, e Ele sabe até os fios de cabelo da sua cabeça, ou se você é careca, Ele sabe que não tem nenhum. Que facilita a contagem para Ele, não é você no caso. Quem acredita num Deus que sabe tudo? Quem acredita num Deus que tem um endereço da gente? Eu acredito que aqui nesse lugar, hoje, Deus marcou um encontro com cada um de nós. Eu acredito que quem está nos assistindo também, Deus marcou um encontro com essa pessoa. Posso dizer uma coisa? Muitos outros cultos acontecerão aqui para a glória de Deus, mas como essa noite, com essa circunstância, vivendo o que estamos vivendo, exatamente com as pessoas que estão aqui, nunca mais. Há algo de especial sobre essa noite. Você crê nisso? Eu quero te dar uma notícia: o mesmo Deus que marcou um encontro com Acaz através do seu servo Isaías, marcou um encontro comigo e com você aqui nessa noite. É mais fácil encontrar Deus. Você pode encontrar Deus em qualquer lugar? Pode. Até no vaso sanitário, fazendo número 1, número 2. Você pode. Deus é Deus que nos toca em qualquer lugar, mas é mais provável de você encontrá-lo na casa dele. Aí o profeta foi encontrar com o rei. Quando ele chega lá, o verso 4 diz: tenha cuidado, acalme-se e não tenha medo. Não tenha medo, que o seu coração não desanime por causa desses restos de lenha fumegantes, Rezim da Síria e o filho de Remalias. Sabe o que eu amo em Deus? Deus chama a gente para o encontro, e a primeira coisa que Deus fala: não tenha. Eu tenho comigo, gente, que se a gente pudesse, porque a gente tem cheio de pedido para Deus, né? Mas se Deus pudesse fazer um pedido para nós, o pedido de Deus seria: filho, eu queria que você nunca mais tivesse uma gota de medo, porque o medo freia toda a ação de Deus. Você sabe o que Deus faz depois que Ele manda Acaz não ter medo?
ele renomeia o problema. Ele diz o seguinte: não fique preocupado com esse resto de cinza, que é o rei da Síria e esse outro idiota, que os dois devem estar namorando, só pode estar. Deus vê seu problema de outra maneira. Sabe o que o apóstolo Paulo escreveu? Eu tenho por certo que as aflições que vivemos no tempo presente não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Você está vendo o problema de um jeito, Deus está olhando e fala assim: é isso que te preocupa? Não. Esses dois aí, esse exército que juntou aí contra você, isso aí é resto de lenha fumegante, isso não vale nada. Deus quer te dizer nessa noite que Ele vê seu problema de uma outra maneira e Ele tem vitória para você. Não aumente aquilo que é para ficar do tamanho que Deus diz que é. O medo, esse é o problema. O medo é um microscópio que aumenta o perigo. O medo é isso que faz. Ai, pastor, você não está entendendo. Eu estou muito preocupado, eu estou ansioso, meu coração está agitado. Primeira coisa que Deus fala: não tenha medo. E não chama não diga que eles são a sua ruína. Não são, eles não vão conseguir. O verso 7 diz, o verso 5 diz: porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias têm tramado a sua ruína. Aí olha que bacana, Deus também não nega o seu problema não. Deus não diz que Deus não chega para você e fala assim: você é um bobo. Não, você tem um problema, mas esse problema, deixa eu te contar como eu o enxergo. Quem poderia deixar Deus te mostrar como Ele enxerga o seu problema essa noite? Deus vê de outra maneira. Deus enxerga de uma outra maneira. Eu coloquei hoje uma postagem no meu Instagram, um desenho muito bonito, de vários anjos e homens e mulheres no céu, olhando para a terra e olhando para o Brasil. É uma foto do que está acontecendo no mundo espiritual. Uma grande nuvem de testemunhas está olhando para a nação brasileira essa noite. Quem sabe nós estamos daqui tão encurralados. Ai meu Deus, o que vai ser? Como é que vai ser? Deus está te dizendo: eles estão tramando a sua ruína sim, mas eu tenho uma outra opinião para te dar. E aí o texto diz assim: assim diz o soberano Senhor, não acontecerá isso, não será assim. O que Deus está dizendo para mim e para você hoje? Vai sair do meu jeito e não do jeito que os homens estão dizendo que vai sair. Ai Deus, o senhor não está entendendo, eu sou um exército contra dois. Tudo bem, mas você me tem do seu lado. Quem tem o Senhor do seu lado? O Salmo 27 diz: Deus é minha luz, é minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem terei medo? De quem terei medo? Se temos o Senhor, nós temos tudo. Tudo. Alguém me perguntou: Lucinho, se o candidato tal ganhar, você vai sair do Brasil? Eu falei: você está conversando com homens, não está conversando com menino não. Não vou embora para lugar nenhum não. É porque, eu não sei. Eu sei. Não é uma urna que vai definir se Cristo está do meu lado ou não. Eleito presidente do meu coração, ele já foi. Se eu tenho ele comigo, irmão, eu quero que a política saia de um determinado jeito, quero. Mas se não sair, eu tenho que entender que Deus está comigo, e com ele comigo, não acontecerá do jeito que o capeta está querendo que aconteça. E pronto, acabou. Verso 8: pois a cabeça da Síria é Damasco, a cabeça de Damasco é Rezim. Em 65 anos Efraim ficará muito arruinado para ser um povo. A cabeça de Efraim é Samaria, a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. O que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo o seguinte: vocês precisam de ter fé em mim. Gente, vocês estão entendendo a cena? Imagina num corredor, o profeta Isaías de pé, o rei, com mais alguns assessores, e Deus entregando o recado live, ao vivo.
Isaías mandando bala, assim diz o Senhor: não tenha medo, eles estão tramando a sua ruína, mas eu que dou a palavra final, eles são resto de lenha fumegante, você vai vencer, não fique ansioso, mas vocês não vão conseguir se não tiver fé. Vou lançar um desafio para você, depois leia o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, leia esses 4 livros procurando uma coisa só: o que impressionava Jesus. Sabe o que você vai descobrir? A única coisa que mexia com Cristo era fé. Onde Jesus via fé, Jesus parava. Onde Jesus via fé, Jesus era tocado. Vamos tocar Jesus nessa noite com a nossa fé? A nossa fé tem que estar em Cristo. A nossa fé tem que estar em Cristo. E eu vou falar uma outra coisa aqui que eu descobri sobre Deus, hein? Receba aí. Eu descobri que toda vez que eu começo a colocar minha dependência demais em alguém ou em alguma circunstância, exageradamente, Deus permite que eu tenha uma decepção com esse alguém ou com essa circunstância, para eu voltar a ter minha total dependência só dele. Você quer perder alguma coisa? Idolátria. Começa a falar: eu não vivo sem isso. Gente, eu vi meu pai perder minha mãe. O meu pai está 36 anos vivo, não casou, verdade. Ele fala para mim: filho, eu não casei de novo porque eu amei muito sua mãe. Mas adivinha, meu pai não morreu. É um cara alegre, engraçado. Eu quero envelhecer um dia para ser como ele, como meu pai. Deve estar me assistindo aqui. Um beijo, pai. Manda aqui para mim como é que está o negócio, poxa. Estou aflito. Ai, quem está com calor aí? Sei que eu fui inventar depois aqui. Foi a parte que falou para eu pôr aqui. Mas Deus está com a gente. Não, eu tenho a minha confiança que o meu patrão vai me ajudar. Eu tenho certeza que no dia da minha luta o meu pastor vai me visitar. Pode preparar que Deus permite uma decepção, para a nossa dependência ser totalmente dele. Deus está dizendo: se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Pede a Deus fé, fala comigo: Senhor, dá-me fé. Dá-me fé, Senhor. Dá-nos fé. Gente, fé não precisa muito. A Bíblia diz que se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente move montanhas. A fé de muitos de nós então é microscópica. Precisamos de fé. Disse ainda o Senhor a Acás. Olha isso, gente. Vocês têm que se colocar no lugar de Acás. Peça ao Senhor, o seu Deus, um sinal milagroso, seja nas maiores profundezas, seja nas alturas mais elevadas. Vou contar para você o que estava no backstage, por trás da história. Isaías estava profetizando para Acás e Acás não estava acreditando. Aí Deus queria fazer um milagre para provar para Acás que aquilo que ele estava falando ia acontecer. Aí, já imaginou, gente, Jesus virar para você e falar assim: me pede qualquer coisa, um risco no céu, um cometa cair aqui agora, aparecer um anjo para você, me pede o que você quiser, no céu ou na terra, que eu vou te dar, só para você, vendo isso, acreditar que eu vou te dar vitória contra esses inimigos. Quem aqui ia pedir um negócio muito doido? Ô Jesus, eu sou humilde, eu quero só uma galinha dos ovos de ouro, Senhor. Olha, na minha humildade, eu ia pedir alguma coisa muito louca. Quando Deus me desafia, Jesus constantemente nos evangelhos falava isso aqui para as pessoas: o que queres que eu te faça? Deus virou através de Isaías e diz para o rei: o que você quer? Pede um milagre. Quem aqui teria uns 10 milagres para pedir para Deus agora aqui? Sem pensar. Eu teria muitos. Deus desafia a nossa fé. Olha para mim, Deus olha para nós e Ele nos desafia a pedir alto.
Você sabia que muita gente é preocupada com a fama de Deus? Por isso eles não pedem muito? Eles não pedem muito por medo de Deus não dar e o filme de Deus queimar. Só que Deus, eu prefiro pedir 1000 e alcançar 700 do que pedir 500 e alcançar 500. Deus está dizendo para a gente que Ele quer que a gente peça e peça muito. Porque Ele é Deus que pode fazer qualquer coisa nas maiores alturas ou na maior profundidade. Não tem nada difícil para Ele. Quem ainda não entendeu isso, precisa exatamente do que está aí no verso 10. Fé. Precisamos de fé, precisamos crer, precisamos acreditar. O objetivo de Deus, de toda essa conversa que Ele teve com Acais, foi chegar nesse verso aqui e dizer, me pede. Deus está fazendo o quê? Um desafio. Nessa noite Deus está desafiando você que está aqui. Gente, uma coisa é você não ter, outra coisa é não ter porque não pede. Uma coisa é você pedir e Deus dizer, não vou te dar. Outra coisa é, você não recebe porque não pede, porque tem medo de pedir e não receber, e Deus queria te dar, mas você resolveu não pedir, porque você não acredita que Ele vai te dar o que você está pedindo. Nessa noite Ele está dizendo, me pede. Me pede. Ai, Luci, mas por que eu tenho que pedir? Porque tem. Ele virou para 2 cegos um dia e falou, o que vocês querem? Ah, o que eu quero? Um iPhone? Eu sou cego. Eu quero ver, Senhor. Sabe o que aqueles 2 cegos podiam pedir? Eu fiquei sabendo que tu és filho de um carpinteiro. Faz uma bengala para mim, para eu ir andando. Ou melhor, faz uma carruagem de madeira. Você não é carpinteiro? Muitos de nós estamos indo até o Filho de Deus com pedidos pequenos. E não tem problema pedidos pequenos. O problema é quando os pedidos pequenos são raio-x de uma fé pequena. E a gente não acredita que Ele é poderoso para fazer o grande. Eu sou profeta de vida e você também. Quando me chamam para orar, a pessoa está desenganada, eu declaro cura e restauração da pessoa. Ela pode morrer? Pode morrer. Mas eu fui chamado para declarar milagres grandes sobre a vida das pessoas e você também. E Deus nessa noite está insistindo nisso. Me pede o que você quiser, eu vou te dar. Fala para mim. Ah, gente, eu sou pidão. Eu tenho lá no meu quarto de oração uma parede lá, onde eu escrevo meus pedidos de oração. São pedidos grandes, são pedidos complicados, são pedidos que eu não dou conta. E que se Deus não entrar, não vai acontecer. Mas aí agora vem, é inacreditável isso aqui, olha o verso de número 12. Mas Acais disse, não pedirei, não porei à prova o Senhor, meu Deus. O que Acais faz? Espiritualiza a falta de fé dele. Ele dá uma resposta teológica para justificar que ele era um banana, que ele não acreditava no poder de Deus para resgatá-lo da mão dos 2 exércitos. Eu não porei à prova, eu não preciso de milagres, eu estou bem. Gente, se a gente estivesse bem, a gente sabe que a gente não está bem. O casamento está em crise, pede a Deus a solução. Os filhos não estão bem na presença de Deus, pede a Deus uma cura para eles. Seu corpo está doente, suas finanças estão feridas, pede a Ele o milagre. Ele está dizendo hoje, me pede. Quando Jesus morreu naquela cruz, gente, foi para muito mais do que a gente tem experimentado. O que muitos pregadores fizeram foi transformar a morte de Jesus somente num jeito de levar a alma do cristão para o céu. Mas eu já vi a pessoa dizendo, eu já ouvi a pessoa pregar isso. Ô, gente, aqui na terra eu posso comer o cão que o capeta amassou com o rabo, mas eu ir para o céu quando eu morrer, tá bom demais. Eu não. Se eu posso algo mais, eu quero esse algo mais. Quem aqui é comigo? Deus está te cutucando hoje, Deus está te desafiando, e Deus está te dizendo, ei, que pedidos são esses que você está me fazendo? Por que você está me pedindo bengala? Por que você está me pedindo coisa tão pequena? Casal de namorado que está aqui, Deus, ajuda nós a casar daqui a 3 anos. 3 anos?
3 anos de 365 dias? É demônio, está com demônio, tem que expulsar. 3 meses? Eu acredito. Estou ficando doido. Olha para mim, eu estou falando de um Deus que não precisa do comércio aberto para Ele poder te abençoar. Eu estou falando de um Deus que não importa o presidente que vai sentar na cadeira, Ele tem poder de transformar a sua história. Eu estou falando de um Jesus que estragou todos os velórios que Ele foi. Ele chegava assim, chorava um pouquinho, de repente estragava um velório, levantava um morto. Ele está aqui nessa noite e Ele quer tocar a minha vida e a sua vida, e Ele quer nos dar milagres, resposta, cura, bênção, vida. Gente, mas essa resposta do acaso aqui me dá tanta raiva, porque ele literalmente, ele não aceitou o desafio de Deus. Deus falou: me pede um milagre. Não pedirei nada, não tentarei o Senhor meu Deus. É Deus que está te pedindo para pedir. Sabe o que eu acho interessante aí no verso de número 13? Não é disse então o Senhor. Aí já é Isaías. Isaías desceu da cruz nessa hora aqui. Isaías falou assim: quem vai responder agora não é o Senhor não, que Ele é santo. E eu vou ter que falar umas palavras meio doidas aqui. Disse Isaías: ouçam-me agora, descendentes de Davi. Gente, essa era a descendente, lembrando, tá? Acás é tataravô de Jesus. Quem entende o que eu estou falando? É possível você ser da linhagem dos santos, da casa de Deus, e ser uma pessoa sem fé, e ser uma pessoa completamente abalada. Sabe que eu fico triste, gente? Eu conheço muitas pessoas não cristãs, de outras religiões e de nenhuma religião. Muitas vezes eu encontro fora do cristianismo pessoas com mais garra, mais fé e mais pegada do que os filhos e filhas de Deus. Nós temos todas as promessas do mundo, mas parece que não temos nenhuma. A gente precisa de voltar a crer no que Deus está falando na palavra dEle. Ouça-me agora, descendentes de Davi. Não basta abusarem da paciência dos homens, vocês também vão abusar da paciência de Deus? Gente, a paciência de Deus tem limite. Fala comigo, tem limite. Tem limite, gente. Não esconda a sua falta de fé numa falsa espiritualidade. É mais bonito você virar para Deus e falar, sabe o quê? Falar aquela frase que o pai do menino, tinha um menino na Bíblia, que o diabo jogava o menino na água e no fogo. Aí o pai chegou para Jesus e falou assim: o meu filho é jogado na água e no fogo, o senhor pode fazer alguma coisa? Jesus falou: se eu posso, se você pode crer, tudo é possível que crer. Sabe o que o pai falou? Ô Jesus, me ajuda, eu tenho muita falta de fé, ajuda-me na minha incredulidade. Isso é mais bonito você falar para Deus assim: Deus, o Senhor está mandando eu fazer um pedido de qualquer coisa, mas eu não tenho fé não. É mais bonito isso do que tentar mascarar. Não, eu sou um crente super espiritual, mas que... Não, sabe o que Deus está dizendo aqui? Não teste a minha paciência. Engraçado isso, gente. Deus tem que brigar com a gente para abençoar a gente. Sabe o que é o meu medo nessa noite? É da gente estar sentado aqui com metade das bênçãos que a gente poderia ter na vida, e um dia nós vamos chegar no céu e Deus vai virar para a gente e falar assim: eu queria ter te dado 3x, você só aceitou 1. Você escondeu tudo atrás da sua falta de fé. Eu quero tudo que Deus tem para mim. Quem quer também junto comigo? Ele está desafiando a gente hoje, e Ele está dizendo: me pede nas maiores alturas, me pede, onde você quiser, onde você estiver, do jeito que você estiver. E aí, Ele mesmo resolve dar o sinal. Qual é o sinal? Um dos versos mais lindos da Bíblia: por isso o Senhor mesmo dará um sinal, a virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Qual é o milagre? Qual é a resposta de Deus para cada uma das nossas necessidades? O Emanuel. Qual o nome dele? Jesus. Jesus é Eu acabei de fazer uma camiseta agora escrita assim: Jesus é a resposta, não importa qual é a pergunta. Jesus é a resposta. Não, pastor, deixa eu te falar, é porque eu estou com o meu nível de testosterona. Não, Jesus é a resposta. Não,
Ô pastor, porque eu tenho um funcionário meu que está me roubando. Jesus é a resposta. Jesus é a resposta para tudo na nossa vida mesmo. Ele quer ser essa resposta para nós. Mas o texto termina, sabe como, gente? Com Acás não recebendo seu milagre. O texto termina com Acás não recebendo o desafio que Deus deu, não recebendo a vitória, o milagre e a bênção que Deus tinha para ele. Em outras palavras, o encontro de Deus com Acás através do profeta Isaías foi vão. Foi vão. Eu fico imaginando quantos cultos nossos não foram em vão. Quantos cultos a gente veio, sentou, ouviu a palavra, a fé foi sendo produzida. Aí na hora que a gente ia ter aquela fé, a fezinha foi, morreu. Ai, pastor, eu quis crer. Eu quase que eu criei. Sabe, pastor, mas é porque é a vida, né, bobo? A gente sabe que é essa dificuldade mesmo. E a gente vamos levando, né? Tudo é luta. Tudo é demônio mesmo. A gente sabe que a verdade é essa. Você quer esconder sua falta de fé? Eu quero viver a minha fé. Eu não quero ser um cara que vou parar no meio da caminhada. Eu quero ir até o final. Eu não quero ser Acás. Você quer ser Acás? Eu não quero ser Acás. Agora sabe o que me chama a atenção? Me chama a atenção que Acás teve um filho. E esse filho se tornou rei de Israel quando Acás morreu. O nome desse menino? Ezequias. Você está com a Bíblia aberta aí? Vai para Isaías 38. Isaías 38. Olha bem, eu estou falando de uma situação dentro de casa. Dentro de casa, um pai não teve fé para pedir a Deus um milagre. Mas o filho ficou sabendo de tudo isso, o filho viu tudo isso, o filho observou tudo isso, e com certeza essa história chegou até o ouvido de Ezequias. Olha o verso, Isaías 38, verso 1. Naqueles dias Ezequias ficou doente, à beira da morte. O mesmo profeta Isaías, gente, que profetizou na vida do pai dele, foi lá profetizar. Filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe sua casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi: ouvi sua oração, vi suas lágrimas, acrescentarei 15 anos de vida à sua vida, eu o livrarei, você e essa cidade, das mãos do rei da Síria, eu defenderei essa cidade, e este é o sinal de que o Senhor fará o que prometeu: farei a sombra do sol retroceder os 10 degraus que ela já cobriu na escadaria de Acás, e a luz do sol retrocedeu os 10 degraus que tinha avançados. Meu Deus, me ajuda a explicar isso aqui sem diminuir o texto bíblico. No primeiro cenário nós temos um pai com o mesmo profeta dizendo: me pede o milagre que eu tenho para te dar, na altura, eu vou te dar, fala, pede. Não tentarei e não pedirei nada ao Senhor meu Deus. Deus ficou tão nervoso que o profeta falou: vocês estão abusando da paciência do Senhor. O que acontece na história de Ezequias, gente? Exatamente o contrário do que aconteceu na história do seu pai. Os dois viveram lutas, presta atenção nisso. Os dois viveram lutas, Acás e Ezequias, o pai e o filho. Deus marcou um encontro com os dois. Usou o mesmo profeta para mandar a mesma mensagem. Para Acás, Deus trouxe uma profecia de vida, mas ele não creu e lançou mão de outros recursos. Sabe o que a Bíblia nos conta? Sabe por que Acás não pediu o milagre? Porque ele pediu a ajuda do rei da Síria. Ele já tinha mandado um áudio para o rei da Síria dizendo assim: Zé, a casa caiu, eu vou te dar imposto se você me ajudar a me livrar dos 2 reinos que estão vindo me atacar.
Deus deu uma palavra de vida para Acais, ele não creu, lançou a mão dos recursos dessa terra e foi derrotado pela incredulidade. Ezequias recebeu do profeta de Deus uma palavra de morte, mas ele creu no milagre, clamou e acabou vitorioso por causa da sua fé em Deus. Isaías diz para Acais: você vai viver, vai dar tudo certo, não preocupa não, tenha fé. Ele não creu nessa palavra, perdeu. O mesmo Isaías disse para o filho Ezequias: você vai morrer, prepara tudo, acabou, passou o cerol em você vai morrer. Gente, a Bíblia diz que Ezequias, deitado na cama, ele só virou a cara para a parede, e ele começou a chorar. Ele falou: Deus, lembra como que eu tenho te servido com fidelidade. E a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Tem alguma coisa em nós, gente, que a gente ainda não fez para poder chamar a atenção do nosso Jesus. Tem alguma demonstração de fé que a gente ainda não fez. Isaías não tinha saído do palácio. O Isaías que tinha acabado de dizer: põe a tua casa em ordem que você vai morrer, ainda estava no pátio. Estava no pátio. Já imaginou que vergonha para o profeta? Ainda bem que foi Isaías e não foi eu. Imagina Deus mandar eu virar e falar assim: Deus está mandando te dizer YXZ. Aí 2 minutos depois Deus fala assim: não, vai lá e volta, fala com ele que não é mais isso não. Como assim, Jesus? Esse cara vai achar que eu não tomei meu remédio. No pátio do palácio, Deus já tinha ouvido o choro de Ezequias, já tinha visto a fé de Ezequias e falou: volta lá, eu estou retrocedendo, voltando atrás na promessa de morte. E diz para ele que ele vai viver. Ele voltou e falou assim: o Senhor está mandando dizer que você vai viver. Você vai colocar um emplastro de figo, vai colocar as folhas de figo no machucado e vai sarar. E eu estou te dando um milagre para provar que eu fiz o milagre. Olha como é que Deus é, gente. Deus é gastador de milagre. Deus não está economizando milagre. Deus não está com conta-gota na mão dizendo assim: ó, vou dar um para você, mas você não está merecendo, tá? Aí, pega aí, o que caiu aí é isso mesmo. Não é assim. Deus deu um milagre para provar o milagre. Sabe o que ele fez? Ele fez o sol voltar atrás. O sol já tinha subido 10 degraus da escadaria de Acás. O sol voltou atrás. Quem consegue imaginar um Deus que faz o sol voltar atrás? Um Deus que dá ordem aos astros celestes em meu favor e em seu favor? Isso tudo só para provar o milagre dele para um homem. Sabe o que eu li esses dias? Que lá na NASA, os caras estudando o movimento e a rotação do Sol, descobriram um período de tempo perdido. Aí um deles, que era cristão, falou assim: a Bíblia fala que o Sol voltou um dia aqui. Quando fizeram um estudo, viram que o Sol tinha regredido exatamente o tempo que estava faltando lá nas pesquisas dos cientistas. O nosso Deus está aqui, gente, e Ele quer te dar um milagre para te provar que Ele tem um milagre para te dar. E depois, para celebrar, Ele te dá outro milagre para celebrar o milagre que antes Ele te deu um outro milagre. Quem entendeu o que eu estou falando? Esse é o nosso Deus, é a natureza dele dar. Se eu, gente, eu sou um pai ruim. A Bíblia diz: se vós sendo maus, se eu sei olhar para esse menino aqui que é meu filho e dar coisa boa para ele, e Deus, cara, por que a gente tem falta de fé? Por que a gente olha, fala assim: não, Deus não quer me abençoar. Por que Ele não ia querer te abençoar? Que imagem é essa que a gente criou na nossa cabeça? Não, eu tenho vergonha de pedir. Eu tenho vergonha de falar. Reganha essa boca e fala. Pede para Ele coisas grandes, coisas difíceis. Deus, eu quero te pedir uma casa própria. Me dá, Senhor. Eu estou cansado de morar em casa onde eu bato um preguinho, aí depois eu tenho que vir com uma tintinha, passar uma massinha, e aí chamar a dona e falar: senhora, gostou? Não, ficou um pouquinho avolumadinho. Sabe como é que eu pedi para Deus uma casa? Eu tenho uma casa minha, gente, quitada. Sabe como é que eu orei? Falei: Deus, eu já tenho casa no céu. Me dá uma casa aqui na terra, eu já tenho no céu. Eu já sei até o endereço, na avenida principal aí do céu, eu sei que eu tenho uma casa. Uns paralelepípedos de ouro gigante na porta da minha casa aí, eu sei. Ei, você que está aqui hoje, sabe por que eu estou pregando essa mensagem? Porque hoje é um dia para levantar sua fé em seu coração. Para você ser desafiado por Deus e dizer: eu creio num Deus que pode me dar muito mais do que eu posso receber, muito mais do que eu posso crer.
Ezequias recebeu esse milagre, recebeu essa vitória. Acás clamou a ajuda dos homens, Ezequias clamou a ajuda de Deus. Acás desprezava a palavra do Senhor, Ezequias ouvia a palavra do Senhor. Ezequias creu no profeta, recebeu o milagre. Deus não deu oportunidade para Ezequias, mas ele pegou ela assim mesmo. Ele deu oportunidade para Acás, Acás não quis a oportunidade. Estou aqui com, olha aqui, que caiu aqui para mim agora, olha. Para quem não sabe, um dos maiores presidentes dos Estados Unidos chamava-se Abraham Lincoln. Abraham Lincoln faliu no comércio aos 31 anos de idade. Perdeu para deputado estadual aos 32. Faliu novamente no comércio aos 34. Aos 35 anos sua esposa morreu. Aos 36 anos ele teve um colapso nervoso. Estava igual nós hoje, né? Aos 38 anos ele perdeu para prefeito. Aos 43 ele perdeu para deputado federal. Aos 46 ele perdeu para deputado estadual. Aos 48 ele perdeu para deputado federal de novo. Aos 55 ele perdeu para senador. Aos 56 ele perdeu para vice-presidente. Aos 58 ele perdeu para senador de novo. E aos 60 anos de idade foi eleito o presidente mais popular dos Estados Unidos da América. Adivinha qual é o segredo desse cara? Ele era cristão. Sabe o que Abraham Lincoln fez? Sabe o que Abraham Lincoln fez? Ele pôs fim na guerra que dividiria os Estados Unidos em dois. Foi durante o governo dele que aconteceu a Guerra da Secessão. O sul dos Estados Unidos lutava contra o norte. Adivinha como é que esse homem parou a guerra? Era para ter dois Estados Unidos hoje, gente. Estados Unidos do Norte e Estados Unidos do Sul. Adivinha por quê? Que hoje são 50 Estados Unidos. Ele um dia virou e falou assim: gente, vamos fazer o seguinte, para a gente continuar a guerra em paz, vamos fazer primeiro um jejum? Ele propôs isso para o povo do norte, o povo falou: vamos. Propôs o povo do sul: vamos ficar só um dia sem guerra? E nesse um dia a gente vai jejuar, e nós vamos orar e vamos buscar a Deus? Vamos. Fizeram um dia de jejum. Adivinha o que aconteceu? Depois do jejum não teve mais nenhum tiro, mais nada. É a maior potência da terra até hoje, esse país. Agora eu te pergunto, e se Deus não coloca Abraham Lincoln aonde ele... Porque ele pediu. Ele dizia na sua biografia: eu quero ser presidente dos Estados Unidos da América. Você é doido? Você é louco? Você está pedindo para ser presidente da América? Muitos de nós já estamos programados para as coisas dar errado. A gente é Acás, muito mais do que Ezequias. Gente, Isaías chegou para Acás com tudo pronto. Vai, Isaías, ataquei a bola, não tem goleiro, só bateu o pênalti. Não farei, não aceitarei o desafio de... Não vou tentar o Senhor. E o filho dele, desenganado numa cama, doente. Deus não deu chance nenhuma, Deus não prometeu nada, Deus prometeu morte. Gente, se um profeta de Deus, imagina o pastor Márcio, um homem de Deus, chega e fala assim: o Senhor me mostrou que você vai morrer, prepara tudo que você vai morrer. O que a maioria de nós... Oh Deus, eu não queria morrer, mas me leve em paz, Pai. Ai, Jesus. Eu posso contar uma coisa para vocês aqui bem íntima. Não era para eu estar aqui. Eu já tive sentenças de morte sobre mim. Sabe o que eu fiz? Bati esses dois joelhos magrelos no chão e urrei. Não é orei, não é pedir socorro, não, é urrar. Se algum dia orou urrando, eu já orei urrando e dizendo: Deus, não me leve antes, não me leve no meio dos meus dias. Me permita viver para eu ver minha geração, para eu ver a casa do Senhor crescer, para eu ver o Brasil transformado, Senhor. Me ajuda, me socorre. E ele me ouviu. Eu já tinha uma sentença de morte sobre mim. Você está aqui nessa noite, sabe o que Deus está dizendo para você? O que você precisa de pequeno ou de grande, eu tenho poder para te dar. Agora a questão toda não é se Deus pode te dar, é: você tem uma fé de Acás ou você tem uma fé de Ezequias? Sabe o que eu tenho para mim? Vou encerrar com esse argumento aqui. Eu tenho comigo que o filho ouviu toda essa história do pai, e quando o filho subiu ao poder, ele disse: eu não vou dar para trás na hora que Deus me pedir para pedir. Na hora que Deus falar, pede, eu vou pedir.
E Ezequias pediu, contra a palavra do servo do Senhor. Sabe o que a Bíblia diz? Que ele viveu mais 15 anos. Viveu mais 15 anos. Nessa noite, você pode estar aqui com uma causa impossível. Seu casamento já acabou. O médico já disse que a sua saúde não tem jeito. Suas finanças já foram por água abaixo, já acabou. Sua depressão já foi diagnosticada. Sua ansiedade, não importa. Ei, Deus está dizendo para você hoje, eu não mudei. Eu sou o mesmo Deus. Ele está aqui hoje dizendo, me pede, filha. Você está a um pedido de ser transformada. Jesus está dizendo para mim e para você hoje, me pede, filho. Eu vou encerrar contando um episódio que aconteceu com Jesus. Jesus um dia estava andando, chegou perto dele um cidadão romano. Presta atenção, não era judeu não, era um italiano, um cidadão romano, um centurião. Sabe o que o centurião falou com Jesus? Senhor, vem depressa, porque eu estou com um servo meu morrendo lá na minha casa. Vem depressa. A Bíblia diz que Jesus foi. Mas na hora que Jesus foi, ia para lá, o centurião falou aqui, não precisa ir. Não precisa ir. O senhor é ocupado. Só fala uma palavra. Aqui mesmo, no meio do mato, no meio do caminho aqui. E o meu servo vai sarar. Sabe por que eu sei, Jesus? Porque eu também sou comandante. E quando eu falo para um servo vai, ele vai. E quando eu falo para o outro vem, ele vem. Só abre a boca, Jesus, e fala uma letra. E o meu servo... gente, a Bíblia diz que Jesus ficou tão espantado. A palavra que Lucas usa é espanto. Que Jesus virou para a multidão e falou assim, eu nunca vi fé igual essa, nem em Israel. O que Jesus estava dizendo ali? Eu achei fora do povo da aliança, fora dos descendentes de Abraão, gente que tem mais fé do que os filhos de Abraão deveriam ter. Lá fora, gente, tem gente empreendendo, crescendo, ficando bilionário. Sabe o que eu li? Que até 2026, daqui a 3 anos, o Brasil vai dobrar o número de milionários. Vai dobrar. Hoje no Brasil tem 264 mil milionários. Vai ser mais de 500 mil de milionários até daqui nos próximos 3 anos. Em 3 anos. Sabe qual é a reação da maioria de nós quando lê essa notícia? Ai, Deus abençoa. Sabe o que foi a minha reação quando eu li? Ô Jesus, me põe nessa. Me põe nessa, Jesus. Que eu sem dinheiro eu já faço a obra, eu vou fazer, o Senhor pode me dar dinheiro. Ai, Lucinho, para que você pedir isso, bobo? Gente, não tem uma casa aqui diante de vocês, tem um Ezequias. E eu vou pedir mesmo quando a palavra for de morte. E eu vou chorar e eu vou clamar mesmo quando o médico disser que não tem jeito, mesmo quando a família disser que não tem jeito, mesmo quando a política disser que não tem jeito.